Vamos embora, pessoal, para mais um Geografia para cair o cabelo com o professor Wagner Rocha. Simbora na questão do número 1, que mostra o tema migração, que é um tema que vem caindo muito, vem sendo muito explorado pela UPE e também pela Federal. E a questão diz: esse tipo de deslocamento populacional ainda é muito comum no Nordeste brasileiro, principalmente entre o Agreste e a Zona da Mata, onde o pequeno agricultor, aproveitando o período da entre-safra e a estiagem no interior, se ocupa na colheita e moagem da cana-de-açúcar no litoral. Terminada a tarefa, retorna ao interior, aproveitando o período das chuvas. No ano seguinte, repete-se a migração. Trata-se bem. Essa migração, que ocorre muito no Nordeste brasileiro, ela é chamada de migração sazonal ou transumância. E essa migração sazonal ou transumância, ela é realizada sazonalmente em relação ao período de colheita ou em relação às estações do ano, como por exemplo, os chamados boias-frias ou canavieiros, que realizam essa migração sazonalmente. Então, como disse o texto, eles saem do sertão ou agreste, vêm para a zona da mata e após colher a cana-de-açúcar, receber seu dinheiro, ele retorna novamente para a sua sub-região de origem. Logo, a questão é a letra A. Na letra B, ele fala êxodo rural. Não. Êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade, devido a várias causas, como por exemplo, péssimas condições de vida no campo, a ausência de uma reforma agrária digna no campo, a questão da seca, quando na realidade o certo seria a política da seca, das minorias, dos grupos minoritários que levam vantagem em cima da maioria menos esclarecida. E também o êxodo rural, geralmente ele é definitivo e não temporário, não ocorre sazonalmente, feito ocorre as migrações sazonais ou transumância. C aborda as migrações pendulares, que são as migrações de vai e volta entre cidade e subúrbio e vice-versa. E agora a letra D e E, quando mostra a letra D, fuga de cérebros, onde se encontra incorreta em relação ao texto, pois fuga de cérebros é a saída de trabalhadores qualificados, geralmente de um país pobre, para o rico que vai procurar melhores condições de trabalho, mas também pode ser de um rico para o pobre, sendo que, claro, em menor proporção. E a letra E também se encontra incorreta quando fala conurbação, pois conurbação se refere à urbanização e não à migração. Vamos lá, amigo, para a questão de número 2. Essa corrente marítima quente atua no litoral ocidental e setentrional da Europa. Lembrando, setentrional, norte, austral, sul. Amenizando as amplitudes térmicas da fachada atlântica do continente e provocando altos índices pluviométricos. Sua ação também evita o congelamento das águas oceânicas na costa norueguesa. Trata-se da letra B. Corrente de Gulf Stream ou corrente do Golfo. Pode ver que o texto ele fala corrente marítima quente. E quando ele fala que atua na fachada atlântica do continente, e ele fala também que é na parte ocidental e setentrional da Europa, ele se refere a essa corrente tão importante que surge no Golfo do México, que é uma área, uma zona muito quente, e segue para a Europa setentrional e pega também a parte noroeste da Europa, provocando descongelamento dos portos, que é excelente, claro, para a economia, e também diminuindo os invernos rigorosos, que é bastante elevado. Então essa corrente de Gulf Stream ela tem uma grande importância no mecanismo climático da Europa. Logo, letra B. Dá uma olhadinha que também temos a letra A,
que é a corrente de Humboldt, também que é chamada de corrente Peru. E a corrente de Humboldt, ou corrente do Peru, é uma corrente fria, é uma corrente muito piscosa, rica em peixe, e ela pega principalmente o litoral do Chile e o litoral do Peru, também dando origem ao deserto mais árido do mundo, que é o chamado deserto do Atacama. Letra C, corrente da Groenlândia. Não pode ser corrente da Groenlândia, porque ele pede uma corrente quente e não uma corrente fria. E a corrente do Labrador também é uma corrente fria e não uma corrente quente. Lembrando que essa corrente do Labrador, ela corta o Canadá, chegando até Norte, diminuindo bastante a temperatura de Nova York no inverno. Vamos lá para a terceira e última questão, amigos. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade no mundo, sem dúvida. Abriga entre 10% e 20% de todas as espécies conhecidas. Porém, aqui ficam 2 dos 25 hotspots do planeta, mais ameaçados de extinção total, em virtude da pressão das indústrias e das grandes cidades. No primeiro caso, e da expansão dos agrobusiness ou agronegócios, no segundo caso. Esses hotspots são, respectivamente, então vamos lá. O que é que significa a expressão hotspot para a ecologia, ou seja, relacionada à fitogeografia, à distribuição da vegetação no mundo? A palavra hotspot significa zonas em extinção, ou seja, zonas de vegetação que estão sendo muito degradada, principalmente pelo homem. Então aqui no Brasil nós temos 2 dos 25 principais hotspots do mundo. E quais são esses 2 hotspots aqui encontrados no Brasil? Essas 2 zonas em extinção. Bem, as 2 zonas em extinção correspondem à Mata Atlântica e também o Cerrado. Logo aí seria a letra D. Até porque a Mata Atlântica, desde o período da pré-colonização do Brasil, ela é muito degradada, com exploração, com urbanização, etc. Então, logo, esse bioma atualmente no Brasil, ele tem uma área em mais ou menos 5% da sua área original. Então, é um bioma brasileiro que já é considerado um hotspot. E o outro é o Cerrado, que é outro bioma também que foi bastante e está sendo bastante degradado, principalmente devido a os agrobusiness, com destaque para a soja. A monocultura da soja vem realmente destruindo, acabando com um bioma tão lindo do Cerrado, que possui uma vegetação do tipo tropófila, adaptada a uma estação seca e outra estação chuvosa. Lembrando também que a urbanização, a construção de Brasília permitiu também uma grande destruição do Cerrado, e também a pecuária, principalmente a pecuária extensiva, que vem desmatando bastante esse lindo bioma que nós temos aqui no Brasil, transformando também numa área de emergência, pois se não cuidarmos bem do nosso cerrado, futuramente não teremos mais. Bem, amigos, é isso. Muito obrigado com a presença de vocês e até o próximo Geografia para Cair o Cabelo. Tchau!